Quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou um julgamento polêmico. Vai decidir se o porte de maconha para consumo próprio aqui no Brasil deixa de ser crime. Dos 11 ministros, 3 já votaram. Todos a favor da liberação. Precisamos pensar esse problema com alguma dose de originalidade, de criatividade e de ousadia. Tá vendo aquele nome ali, ó? Francisco Benedito de Souza? É por causa deste homem que o julgamento está acontecendo. O Francisco é um ex-presidiário que, quando ainda estava na cadeia, foi pego com 3 gramas de maconha dentro da cela e, por isso, foi condenado a 2 meses de serviço comunitário. E ele falou ao Fantástico. Eu apelei na hora, não achei justo ser condenado por causa de uma grama de maconha, 2 gramas, 3 gramas de maconha. Olha, ele nem sabia que o caso tinha chegado tão longe. O doutor, o meu defensor público, que é o doutor Leandro, né? Foi e levou para frente a minha apelação até a última instância. Enquanto o debate segue quente aqui no Brasil, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Marcelo Benincasa foram conhecer a realidade do primeiro país a legalizar a maconha. Um vizinho nosso. A turma do Matias fuma e fuma e fuma. O Juan e a Laura distribuem e fumam. A Ana planta e fuma. E o imigrante brasileiro Fábio, que quer ganhar dinheiro, também fuma. Desde os 14 anos de idade e direto. Todos unidos pela maconha. Nenhum está cometendo crime. Aqui pode. Aqui é o Uruguai. Nossa viagem por este país, menor que o Rio Grande do Sul, com 3.200.000 habitantes, começa no município de Maldonado, bem perto de um balneário muito conhecido. Do lado de fora é uma casa comum, aqui num subúrbio de classe média de Punta del Este. Mas se a gente for lá dentro, a gente vai ver que não é exatamente uma casa como qualquer outra. Quando a gente vai chegando perto, já sente até um cheiro. Aqui é um clube de maconha. Matias, o que vocês estão fazendo agora é legal? Correto. Sim, perfeitamente legal. Nós fornecemos para 45 sócios que todos os meses vêm buscar 40 gramas de maconha cada. A história da maconha no Uruguai tem uma data-chave, 10 de dezembro de 2013. Nesse dia, por uma votação apertada, 16-13, o Senado aprovou a lei regulamentando a cannabis, que é o nome científico da planta. A iniciativa foi do governo do então presidente José Mujica. Ele explicou assim. O que a gente vinha fazendo em matéria de repressão às drogas não deu resultado. Não se pode tentar mudar fazendo sempre a mesma coisa. Fazendo sempre o mesmo. O sociólogo Júlio Calçada comandou o processo. O objetivo central era tirar poder do narcotráfico. No Uruguai, o tráfico fatura cerca de 40 milhões de dólares e 90% dos usuários usam praticamente só a maconha. A lei determina controle total do Estado. Até o preço, cerca de R$ 4,00 por grama, é fixado pelo governo. Se o nosso objetivo é competir com o mercado negro, então a maconha não pode passar de certo preço. Estes são os 3 principais pontos da lei. Para quem tem mais de 18 anos e se cadastrar, ela libera o plantio. São até 6 pés que estejam florescendo. Permite a criação de clubes, que podem plantar até 99 pés. São no máximo 45 sócios e cada um pode receber até 40 gramas por mês. Libera a venda em farmácias, com receita médica, de maconha plantada por empresas escolhidas em licitação. Essa última etapa ainda não foi posta em prática. Começamos a licitação em 31 de agosto do ano passado. Agora estamos na última fase. Mas o plantio caseiro e os clubes de maconha, apesar de toda a burocracia do governo, já estão funcionando. Matias que o diga. Temos um escritório para atender aos sócios e temos as áreas de cultivo. E na garagem da casa tem uma outra surpresa, que a gente abre a porta e vê que é aqui onde ficam as plantas. Entre cultivadores registrados e sócios de clubes, são cerca de 3.000 pessoas. Já nas ruas, não é comum ver gente consumindo, apesar de a lei permitir a posse de até 40 gramas. Hoje é feriado no Uruguai. A gente vem a um lugar super movimentado de Montevidéu
que é a beira do Rio da Prata. Estamos andando aqui há um tempão e não encontramos nenhum uruguaio fumando maconha. Encontramos só uma pessoa, mas não era do Uruguai. Era um turista brasileiro de Salvador que pediu que a gente não o filmasse com um cigarro de maconha na mão. Mas neste clube de maconha de Montevidéu, ninguém se esconde. Juan e Laura formam um casal de veteranos da causa da cannabis. Em 2007, ele chegou a ficar 11 meses preso por plantio ilegal. O que a cadeia me deu foi essa rebeldia. Antes eu não mostrava o rosto por medo de ficar marcado como ativista. Só que eles acabaram me marcando como delinquente. Agora, ele planta sossegado. Tudo começa aqui, nessa sala das plantas mães, onde elas ficam nessa luz amarela, em condições controladas de temperatura e umidade. As plantas mães são clonadas e dão origem a isso aqui. Uma plantação com 86 pés de maconha. As etapas seguintes estão no andar de baixo, a gente vai mostrar também. Depois que as flores são colhidas, elas vêm para cá, para secagem. Isso aqui é só flor. Não tem galho, não tem folha, porque o THC, a substância ativa, está concentrada nas flores. Depois que está tudo seco, cada sócio do clube tem direito a 4 sacos como esse aqui. Cada saco tem 10 gramas, são 40 gramas por mês por sócio. Entrar para um clube de maconha não é barato. Mais de R$ 1.500 de matrícula, mais uma mensalidade de cerca de R$ 300. Parece muito, mas é metade ou menos do que se pagaria no mercado negro por um produto dessa qualidade. Para quem não tem esse dinheiro, a alternativa legal é plantar em casa. Como a Ana, chefe de cozinha, que mora perto de Montevidéu e se apresenta nas redes sociais como Doutora Weed, a doutora da erva. Enquanto fuma o famoso porro, a gíria local para o cigarro de maconha, a Ana, casada e com 2 filhos, de 3 e 5 anos, mostra orgulhosa uma enorme quantidade de flores já secas, prontas para o uso. Isso é para o meu consumo pessoal e para dividir com os meus amigos. Assim como todos os militantes uruguaios da cannabis, ela despreza a maconha vendida pelo tráfico, prensada, de qualidade incerta, numa mistura que inclui também folhas, galhos e sementes. Quando você planta, você sabe exatamente o que está consumindo. Sabe quando e com o que fertilizou a planta. Mas nem tudo é tão simples. Este psiquiatra brasileiro critica o modelo uruguaio por não incluir programas de prevenção, educação e tratamento. Ele estuda a maconha há 20 anos e explica. A maconha ela tem mais do que 400 substâncias. Dessas 400 substâncias, em torno de 80 elas agem no cérebro. Dessas 80 que atuam no cérebro, 2 são as mais conhecidas e importantes. O THC, tetrahidrocannabinol, é o que dá o chamado barato. E o canabidiol, CBD, tem uso medicinal, vem dando resultado para aliviar convulsões, mal de Parkinson e até alguns sintomas do câncer. O canabidiol e o THC, apesar de eles terem uma estrutura química muito parecida, eles têm efeitos muito opostos. Quando uma pessoa fuma cannabis, as substâncias chegam primeiro ao pulmão. Depois são logo absorvidas pelo sangue e daí levadas até o cérebro. O THC se encaixa como uma peça de quebra-cabeça nos chamados receptores das células nervosas. As alterações de consciência variam, mas em geral incluem sensação de relaxamento, dificuldade para se movimentar e pensar, mudança de humor, perda da memória e da noção de tempo. A plantadora Ana, que conhece bem essas sensações, deveria, teoricamente, ter se registrado no governo. Teoricamente. Com a nova lei, você se sente mais segura? Não, e é por isso que eu não me registro. Uma explicação para o receio dela é que ainda está vivo na memória dos uruguaios um período brutal de repressão. De 1973 a 85, o país viveu uma ditadura. Nessa época, existia um grupo guerrilheiro de combate ao regime, os Tupamaros. E um de seus principais líderes era José Pepe Mujica. Capturado, ele passou 15 anos preso.
Depois entrou para a política partidária e já no século XXI acabou eleito presidente. O presidente que liberou a maconha. Mujica nunca foi maconheiro. Nos anos 70, durante o movimento hippie, ele comandava uma revolução. Mas sem ele, não teríamos conseguido. Entre os mais velhos, esse passado de terrorista e a fama de defensor da cannabis não descem bem. E vocês votaram nele? Votou por... Por Mujica. E sobre a legalização da maconha... É um despropósito. Pelo mesmo centro de Montevidéu, onde os aposentados criticam o ex-presidente guerrilheiro, circula esta figura. O empresário carioca Fábio Bastos. Ele se mudou para cá assim que a lei foi aprovada. O Uruguai abriu uma janela, criou uma oportunidade para que empresários, pessoas começassem a ter esse contato legal com a cannabis. Ele ganha vida com uma empresa de apetrechos canábicos. A seda, o papel para fumar, os isqueiros eletrônicos, os vaporizadores. Produtos como os do Fábio são vendidos por um comércio especializado. Agora a gente não está nem na capital, nós estamos no interior, numa cidadezinha perto de Punta del Este. E uma dessas lojas está aqui. E quando a gente entra, a gente encontra de tudo para maconha. Menos uma coisa, maconha. Ruben e Flávia são os donos. Ela mostra um pouco do que está à venda. Papéis de todo tipo, filtros e produtos específicos para plantar cannabis, incluindo um fertilizante de fezes de morcego. Muitos turistas brasileiros visitam a loja. Eles têm a esperança de pelo menos conhecer alguém que saiba onde vende maconha. Mas aqui, sem chance. Nunca. Mas será que toda essa tolerância com a maconha em um país vizinho pode causar problemas no Brasil? Nós fomos até a fronteira do Chuí, extremo sul brasileiro. Do lado de lá fica o Brasil. Do lado de cá da avenida, sem nenhuma separação, já é o Uruguai. E olha o que a gente encontra rapidinho. Clube da Cannabis. Fica dentro dessa galeria, pouquíssimos metros da fronteira. E olha o que a gente encontra. Plantas de cannabis. 50 metros para o lado de lá, daria cadeia. Do lado de cá não tem problema, tá liberado, aqui é o Uruguai. Aqui os brasileiros também aparecem querendo comprar alguma coisinha a mais. O vendedor uruguaio até aprendeu português. Eles acham que aqui se vende maconha e não se dão conta que isso aqui é um monstrário. E vende ou não? Não, nem a pau. Turista não pode comprar maconha nem nas lojas, nem em lugar nenhum. A lei só liberou plantar e ser sócio de clubes para uruguaios e estrangeiros com residência permanente. Nós tentamos ao máximo impedir o turismo da maconha, porque temos uma fronteira flexível e não queríamos causar problemas para o Brasil ou para a Argentina. Na fronteira aberta do Chuí, o comandante da Brigada Militar está tranquilo. Este fato não foi preponderante para que aumentasse o uso da droga do lado do Brasil. Por aqui, dos dois lados, o problema mais sério é o crack, uma droga mais devastadora. Mas o médico brasileiro Alexandre Cripa alerta. Não é porque a maconha é menos perigosa que ela não tem seus riscos. A maconha ela não é uma substância inócua. Pessoas com transtornos psiquiátricos, jovens até um período de maturação cerebral, em torno de 24, 25 anos, têm uma propensão muito maior de desenvolver no futuro problemas físicos, problemas de transtornos do humor. O uso constante e de longo prazo pode causar danos, como mostra este artigo recente, publicado numa revista muito importante por uma das pesquisadoras mais respeitadas do mundo. Quando mais cedo a pessoa começar a usar, maior a chance de causar dependência e prejuízos no funcionamento cerebral. Juan, o veterano militante, diz que sabe dos riscos, mas que a maconha ilegal é ainda pior. O produto dos traficantes faz mal, está adulterado e vem manchado de sangue. Ninguém quer isso na sua consciência. Segundo o governo, 9,3% da população admitem ter usado maconha nos últimos 12 meses. Em 2011, antes da lei, eram 8,3%. Apesar da subida, é o menor aumento dos últimos 14 anos. Começamos esse processo há mais de um ano e o mundo não acabou. Ainda temos muito a aprender e temos que ser, acima de tudo, sensatos. O tempo vai dizer
se o Uruguai está no caminho certo.